Fala pessoal, aqui é o Juvenal e o crash de segunda-feira não foi a coisa mais importante, tá? O que vem depois é onde tal quase ninguém percebeu, tá? Mas para entender isso, por que isso é tão relevante, vamos recapitular a semana, vamos entender o que aconteceu. Na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, quando o mercado estava abrindo, ali na sessão asiática, o mercado já abriu em queda forte, com liquidez baixa, a gente consegue ver ali um stop hunt clássico, colocando o varejo em pânico, varrendo todos os alavancados, colocando a liquidez barata ali, mas o que quase ninguém percebe, tá, é o que vem depois, porque o mercado tem memória curta. Todo dia alguém muda de opinião aí baseado na manchete do mercado, no próximo candle, e ao longo da semana, adivinha o que aconteceu? Começaram aí já a surgir narrativas positivas, tá? A BlackRock elogiando o Bitcoin, o Bank of America recomendando cripto para os clientes, a Vanguard aí voltando atrás com o ETF, e ainda depois disso tudo, ainda o Fed aparece aí com o repo colocando liquidez no sistema, tá? Mas claro que tudo isso aí deve ser coincidência, né? Sempre é, né? Hoje eu vou mostrar o que aconteceu ao longo da semana, eu vou relembrar alguns fatos e montar um contexto aí que o varejo acaba ignorando, tá? Porque quem segue a manchete sempre perde o ciclo. O foco aqui é seguir a liquidez. Quem segue a liquidez é quem ganha, tá? Vamos recapitular a semana, porque o mercado ele esquece tudo sempre em 24 horas, parece que a memória apaga. Então, segunda-feira a gente abriu com um crash, né, a liquidez baixa. Foi um cenário perfeito ali para varrer todos os stops que estavam alavancados aí, várias posições liquidadas. E aí logo após isso, né, durante a semana, todo o preço recupera. Aí todo aquele sentimento de desespero que foi criado ali já vira ufa, o mercado voltou, agora vai voltar a subir. E esse padrão, tá, ele não é aleatório. Esse stop hunt com uma recuperação rápida é sinal de player grande que está jogando aí com o mercado e fazendo isso acontecer. Se a gente prestar atenção no roteiro repetido aí do mercado, gera um pânico, o varejo vende, aí a liquidez fica barata, o institucional vai lá, compra, aí depois começa a aparecer aquelas notícias bullish, como aconteceu essa semana, e aí o varejo volta pagando tudo mais caro. E o que é mais curioso, tá, é como o varejo continua previsível, como é imediatista. Ele tem memória de 24 horas. Porque segunda-feira estava todo mundo em pânico. Aí na quarta-feira já está todo mundo dizendo acabou a correção, agora o mercado vai explodir. Agora, se o mercado cair amanhã, os mesmos que falaram isso vão voltar. Agora a gente voltou para o bear market, agora a gente perdeu o fundo, agora o mercado vai para 60 mil. Então eles mudam de sentimento conforme o candle do dia, tá? O varejo ele opera emoção, ele opera narrativa, ele não opera estrutura, ciclo, não opera liquidez. Então quem faz isso vive eternamente naquele padrão de comprar o topo e vende quando o mercado está no fundo. Agora vamos ligar os pontos para entender aí o que aconteceu depois do crash, né? Que a BlackRock apareceu ali elogiando o Bitcoin, o Bank of America recomendando o cripto, aí o Vanguard, que sempre foi contra, liberando o ETF de Bitcoin. Então, três gigantes globais, na mesma semana, logo depois daquela segunda-feira, onde limpou o mercado dos alavancados, começou com uma queda gigante, aí depois entra isso. Será que é coincidência? Talvez, mas talvez não. Porque o varejo ele reage, né, sempre à manchete. O institucional ele sempre age antes dela e sempre foi assim e sempre vai ser assim. Tá? O que poucos comentaram aí, também é um ponto importante nessa semana, é que o Fed fez uma operação Ripple overnight, né, injetando bilhões aí no mercado, no sistema bancário. Isso é importante, que a gente começa a ver já uma entrada de liquidez. O Ripple, o que é? É banco precisando de liquidez. Aí o Fed entrega essa liquidez, diminui o estresse do sistema e essa liquidez é combustível para ativos de risco, né? Porque sem liquidez a gente não consegue ter bull run. E com liquidez
os ciclos reacendem. Claro que isso ainda não é uma liquidez que vai chegar em cripto, tá? São passos, mas a gente consegue já ver aí o mercado rotacionando para liquidez. Agora que a gente já está alinhado, já entendeu o que aconteceu nessa semana, né? Recapitulando aí o crash que a gente teve, a limpeza, depois as instituições aparecendo aí comprando o mercado, essas narrativas positivas que apareceram da BlackRock, Vanguard e o Fed aí colocando liquidez via repo no mercado. Agora vamos para o gráfico e vamos entender aí como que a gente está aí em questões técnicas, quais são as partes interessantes que a gente deve ficar de olho aí. Bom, agora vindo aqui para o gráfico, vamos entender o que aconteceu, quais são os pontos. Primeiro ponto, tá? Nessa semana a gente segurou aqui na média de 100 semanas. Esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa segurar e seguramos, ainda testamos esse ponto que é muito interessante. E o mercado deu um respiro, está agora nessa região de 89 mil, 90 mil. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o preço romper essa região entre 92 e 93 e se manter acima. Isso é o primeiro indicador bullish. A gente se manter acima de 92, 93. E o segundo, onde realmente a gente considera aí que retomamos a alta, retomamos o bull run, é romper a média de 50. Na região de 102, 103, rompimento com confirmação. Aí, de fato, acredito que a gente retoma todo o ciclo de alta. Então, o mais importante agora é a gente não perder essa média de 100, que está na casa de 84, não fechar um semanal abaixo disso. E, primeiro ponto, então, romper essa região de 92, 93 para ganhar força e a gente ver se o mercado vai ter aí força suficiente para romper a média de 50 e entrar em ciclo de alta novamente. Então, no momento é aguardar e ver quais são as confirmações que a gente vai ter. O cenário ele está mais construtivo agora do que na semana passada, tá? A gente teve esse crash logo no início do mês, com a liquidez virando, as instituições entrando, que é um movimento típico aí de um reposicionamento inteligente, mas seguindo, como eu falei, o objetivo 92, 93 vai favorecer a alta, acima da média de 50 semanas, aí retomamos o bull, tá? Enquanto aí o varejo está olhando a narrativa, eu vou seguir aqui olhando o preço, seguindo liquidez e confirmações. Então, o que a gente viu nessa semana na prática foi um pânico, gerando liquidez barata, grandes players entrando aí no mercado, notícias positivas vindo depois, né? Confirmando isso, e aí o varejo acordando por último, aí pegando já o mercado de forma atrasada. E nada disso aí me parece aleatório, tá? Então agora a gente está nessa zona de decisão, rompendo o mercado acelera, rejeitando ali a média de 50 ou caindo abaixo da média de 100, a gente entra numa fase de acumulação e tem que aguardar. Agora eu te pergunto aí, como é que você vai agir? Você vai agir igual ao varejo ou você vai agir de uma forma mais institucional, seguindo o ciclo e a liquidez? Se esses vídeos fazem sentido para você, comenta aí, dá um like também que é de graça, diferente de comprar topo, né?